Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Sinopses Entrevista. Desta vez trazemos a psicóloga Luciana Tisser para falar de uma de suas obras, porque eu tenho dificuldade de atenção, Crianças Entendendo o TDAH. Antes de apresentar o currículo da Lu, já vou falando logo para vocês que ninguém chama ela de Luciana, é muito formal, é a Lu Tisser, todo mundo conhece como a Lu. Lembrar para que você já se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, precisamos da sua inscrição, mais do que da sua inscrição, precisamos do seu like no vídeo, tá? Que você habilite aí o sininho para você receber as notificações quando nós postarmos novas entrevistas, tá bom? Mas vocês vieram aqui não para ouvir eu fazer jabá e propaganda da Sinopse, e sim para ouvir a Lutícia falando sobre TDAH. Então, sem demora, deixa eu ler aqui o currículo resumido da Lu, né? Porque o currículo dela é gigante, tá bom? Psicóloga, mestre e doutora em Psicologia da Saúde, Neurociências pela PUC-RS, pós-doutorado em Psiquiatria da Infância e Adolescência pela URGS, professora dos cursos de especialização do INTCC, colaboradora do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e psicóloga do Grupo Hospitalar Santa Casa, Hospital Santo Antônio. Além disso, autora de diversos livros aqui da Sinopse, porque vou à terapia, porque não gosto da hora de dormir, porque devemos combater o bullying, baralho de TDAH, baralho da ansiedade, o cérebro e seus moradores, baralho do TOD, transtorno de oposição desafiantes, entre outros. Então, sem mais delongas, Lu, bem-vinda, seu oi aí para os nossos espectadores e depois eu já engato a primeira pergunta. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui falando, né? Esse convite da Sinopse, editora que eu tenho tanto carinho, que publicou vários dos meus livros, das minhas obras, né? Livros que eu tenho muito amor também, e esse do TDAH eu gosto muito, acho um livro bem importante, recebo inúmeros feedbacks de famílias, de profissionais, então é um livro bem importante aí para a gente estar psicoeducando crianças, né? Desse transtorno tão prevalente, tão presente cada vez mais. Então, um prazer a todos, né? Vamos ver, assim, vamos às perguntas, assim, o quanto eu posso esclarecer para vocês, estou à disposição. E muito obrigada pelo Ricardo me convidar, pela editora, então estou bem feliz com esse momento. Perfeito. Antes da próxima pergunta, aliás, da primeira pergunta, que eu não fiz nenhuma ainda, já fica ali o cupom ali para, se você quiser comprar o livro, tá aí o QR Code, mas, né, já que você está aqui nos assistindo, anota aí, ó, vai sair aí embaixo, né, o cupom Entrevista 51, né? É um cupom com 15% de desconto, não só para comprar o livro da Lutícia, como para comprar qualquer produto em nosso site. Aí o pessoal pergunta: mas eu estou vendo esse vídeo aqui em 2048 tal, vai estar valendo o cupom. Enquanto esse site da Sinopse estiver no ar, enquanto esse vídeo estiver no YouTube, você entra no site e tem 15% de desconto usando o cupom da entrevista aqui da Lutícia, que é o Entrevista 51. Lu, sem mais delongas, qual o principal objetivo desse livro e a partir de qual faixa etária é indicada a leitura? Então, assim, quando eu criei o livro, o objetivo principal era ter um material lúdico, um material ilustrativo, um material interativo, onde a criança pudesse entender e ser educada sobre os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sempre digo, a gente conhecer o que a gente tem em todas as idades, para que a gente possa mudar e para que possa fazer sentido o processo de mudança. Então, se eu desconheço o que eu tenho e os sintomas que acometem, né, várias falhas na escola, na família, entre os amigos, enfim, porque o TDAH tem interferências em diversos lugares, dependendo do nível de gravidade. Então, uma coisa que me inquietava bastante era que não tinha material, não existia nenhum material específico. Existiam alguns, mas não de uma forma mais lúdica e muito mais ilustrativa, com menos texto, para que a gente pudesse, então, pegar de uma idade, a gente pode trabalhar dos 5 em diante, né? Até porque a gente não faz o diagnóstico de TDAH em crianças muito novinhas, né? Geralmente, o diagnóstico mesmo, né? E onde a criança começa a ter um entendimento maior, é aí pelos 5, 6 anos. Então, eu diria que dessa idade em diante e até com adolescentes. É claro que não com adolescentes finais, mas com adolescentes iniciais, vamos pensar aí até uns
uns 14 anos, e eu, às vezes, mostro até para adultos que adoram, para pais que leem e dizem, bom, eu tenho isso, e se autodiagnosticam, porque eles vão ler para a criança, e como a gente sabe que o transtorno é muito prevalente do ponto de vista genético, ocorre que muitas vezes a gente, quando avalia a criança, os pais se identificam tanto com os sintomas da criança, ou quando leem o livro, eles dizem, bom, eu também tenho. Então, eu diria que ele é um livro super esclarecedor, né? Ele tem, eu procurei botar poucas informações escritas, porque, principalmente, as crianças com TDAH, elas não têm paciência para uma leitura. É justamente o que a gente faz quando a gente pede adaptação escolar, que se diminua o número da escrita, por exemplo, de enunciados de prova, ou textos menores, mais visuais. Então, justamente o cuidado desse livro é que ele possa ser muito mais visual e lúdico, né, com menos escrita, que a criança possa conseguir ler, né, que a criança possa conseguir entender. Então, o objetivo mesmo é psicoeducação. Então, psicoeducar a criança sobre os sintomas do TDAH. Excelente, excelente. Antes da próxima pergunta, apenas um lembrete para você que está aqui nos assistindo, para nos seguir ali no Instagram, né? @sinopse, e também no Telegram, né? Temos um canal ali no Telegram para te manter informado a respeito de lançamentos de livros e de programas que a gente publica aqui no YouTube. Mas, Lu, nosso público aqui é elástico. Tem estudante de psico, tem psicólogos, vão ter pais, vão ter as próprias pessoas aqui que estão curiosas pelo assunto, como vai ter lá o nome TDAH. O que é TDAH, né? Quais são as formas em que ele se manifesta na criança? Vamos dar uma explanada agora sobre o tema TDAH, porque esse recorte aqui com certeza vai interessar muita gente. Tá. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? Até o momento, a gente fala que ele vem desde sempre, mas a gente consegue identificar. Por que neurodesenvolvimento? Porque ele vem aparecendo ao longo do desenvolvimento da criança. Quanto mais a criança vai crescendo, mais ela vai tendo exigências externas, ou seja, a escola vai ficando mais exigente, as tarefas vão ficando mais difíceis, e ela vai tendo que dar conta, e cada vez dar mais conta, de várias questões ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente vai crescendo, quanto mais a gente cresce, mais questões para administrar ao mesmo tempo a gente vai ter na vida. Então, geralmente, as questões começam a piorar. Claro que tem casos mais graves de transtorno de déficit de atenção, que já fica muito evidente aos 5 anos, aos 6 anos. A gente fala que, antes disso, existem pródromos, ou seja, existem características de um TDAH, mas que a gente vai tratar muito na clínica de TCC, para tentar que essa criança, né, se desenvolva, e lá pelos 5, 6 anos, talvez, então, fazer o diagnóstico, ou o diagnóstico, de repente, dependendo do nível de gravidade, pode ser feito antes. Mas, em média, né, os diagnósticos são feitos aí pelos 5, 6 anos, pelos 6 anos, mais ou menos, né, assim, mais propriamente dito. Não quer dizer que antes disso não possam ocorrer diagnósticos, mas a gente vai percebendo que a criança vai desenvolvendo. Então, o que que acontece, né? Onde é que ocorre? Tem várias formas que eu posso explicar, mas vou pegar primeiro de uma questão mais neuroquímica e neurológica, porque a minha área também é a neurociência, de onde ocorre o TDAH no nosso cérebro, tá? A gente tem o nosso lobo frontal, onde a tarefa principal dele, principalmente o córtex pré-frontal, é que ele possa inibir interferências do nosso sistema límbico, que é o miolinho ali do nosso cérebro, que seria, então, o nosso cérebro mais instintivo, o nosso cérebro mais irracional, mais dotado das nossas vontades e sem muita interferência do que é certo e errado. Então, o nosso lobo frontal, ele vai definir, não, só um pouquinho, tu tem um trabalho para entregar, tu tem que organizar esse trabalho, tu tem que arranjar os materiais para esse trabalho. É como se ele fizesse uma organização, que a gente chama de funções executivas. As nossas funções executivas, e a gente pode fazer até um paralelo, funções executivas são funções que um executivo tem que ter. Então, quais seriam elas? Né? A capacidade de iniciativa, a capacidade de planejamento, capacidade de tomada de decisão, capacidade de organização e flexibilidade mental. O que é flexibilidade mental? Bom, não deu certo por esse lado, eu vou fazer uma outra estratégia. Então, todas essas funções, elas estão relacionadas ao nosso lobo frontal,
e principalmente mediadas pelo nosso córtex pré-frontal, que é essa região que nos organiza, que nos orienta, onde a gente tem as nossas funções executivas, ou seja, o nosso lobo frontal é o que vai executar essas nossas funções de nos organizar ao longo da vida. E acontece que tem uma questão de neurodesenvolvimento, porque eu sempre brinco assim que o ser humano é o animalzinho que nasce mais prematuro, porque se a gente for pegar uma vaquinha, ela nasce, ela se levanta, ela já mama e ela não tem muito mais tarefas a desenvolver do que aquilo, ela já está pronta para a vida, ela só tem que ganhar peso e crescer. E o bebê humano, ele não está nada pronto depois de 9 meses de gestação. Ele é muito prematuro para enfrentar a vida, tanto que ele, se ele não for alimentado, ele vai morrer, né? Tanto do ponto de vista motor, ele não consegue nem firmar o pescoço para poder se manter, diferente de um outro animal que tem um cérebro mais rudimentar. Só que isso nos traz algumas questões, porque o nosso lobo frontal, ou seja, mais especificamente o nosso córtex pré-frontal, ele vai terminar de acabar a sua maturação aos 24 anos. Já tivemos pesquisas que nos mostravam que era aos 21. Agora as pesquisas avançaram que é aos 24. Talvez venham mais pesquisas que desconstruam essa ideia, que nos digam que é aos 25, 26. Porque, claro, as coisas vão mudando, a vida vai mudando e a maturação também desse cérebro vai mudando. Né? A gente é mediado pelo contexto. Inúmeros fatores podem estar relacionados a isso, que não vem ao caso explicar e que a gente pode estar falando em outro momento sobre funções executivas especificamente. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção, as pessoas, principalmente do senso comum, elas pensam o quê? Ah, são pessoas que têm dificuldade de atenção. Quem dera que fosse só dificuldade de atenção. Então, as pessoas que têm TDAH, elas têm dificuldade nas funções executivas, que são todas essas funções que eu falei anteriormente. Funções estas mediadas por essa região cerebral que eu também abordei. Então, o que a gente diz? Existe um período desenvolvimental. Então, eu não posso exigir que uma criança de 4 anos funcione como uma criança de 8 anos do ponto de vista de funções executivas. Então, quando a gente vai avaliar uma criança, a gente tem que avaliar ela dentro do padrão dos pares de iguais, da idade do que é esperado do ponto de vista neurobiológico para ela naquele momento. O que ocorre é que muitas crianças têm estes gaps, né, funcionais neuroquímicos, e é isso que neuroquimicamente é o TDAH. Então, existe uma e quando eu digo uma alteração, não é uma alteração, porque as pessoas podem se impressionar, né, se há uma alteração cerebral. Não é, mas é uma questão de funcionamento neuroquímico cerebral diferente e que causa diversos sintomas. Existem estudos que mostram que que o TDAH pode se autorregular na idade adulta. Com essa maturação cerebral, a pessoa pode vir a se livrar do TDAH. Isso está muito relacionado também a pessoas que se trataram, que fizeram o tratamento correto. Por isso que é tão importante a gente sensibilizar os pais para que eles consigam perceber a importância de tratar os seus filhos do ponto de vista medicamentoso. E sim, transtorno de déficit de atenção requer, a maioria das vezes, tratamento combinado. Que o que é isso? Psicoterapia mais medicação. Tá? Salvo algumas exceções e raras exceções onde é muito leve e a gente consegue, então, só com psicoterapia dar conta. Tá? Mas a maioria dos casos vai precisar de tratamento combinado. Se a gente for pensar e perguntar para 100 pais, eu acredito que 90%, ou se não 100%, vai dizer: eu não gostaria de dar uma medicação para o meu filho. Nenhum pai e nenhuma mãe gostaria, quando eu falo pais, eu estou falando de pai e mãe, mas gostaria de ter que dar nenhum paracetamol para o seu filho. Tá? A gente não gostaria de ter que dar. Mas nessa questão do TDAH, o tratamento é extremamente importante, que a gente pode falar numa outra pergunta, num outro momento. Mas voltando ao que é, então ele seria muito mais que dificuldade de atenção, ele seria dificuldade nessas funções executivas, tá? Que dependendo do nível de gravidade, podem acarretar problemas importantes de comportamento, de disciplina, problemas muitas vezes cognitivos, né? Para a gente poder aprender, a gente tem que parar, a gente tem que conter o comportamento, a gente tem que inibir interferências e a gente tem que prestar atenção na professora para daí começar o processo de aprendizagem. E muitas vezes essas crianças não conseguem parar
e não conseguem focar a atenção. Aí eu abro um leque, porque existem 3 subtipos de TDAH. Então, a gente tem o TDAH tipo desatento, onde o carro-chefe dos sintomas das crianças é desatenção. A gente tem o TDAH tipo hiperativo e impulsivo, onde o carro-chefe é, como o próprio nome está dizendo, a impulsividade e a hiperatividade. E a gente tem o TDAH tipo combinado, onde tem, né, criança e adolescente tem tantas características desatentas quanto características impulsivas e hiperativas. Então, a gente tem esses 3 subtipos, onde a gente tem critérios diagnósticos definidos pelo DSM, né, que é o nosso Manual Internacional de Transtornos Mentais, e que a gente vai fazer o diagnóstico clínico desse transtorno. Porque o diagnóstico do TDAH, ele é clínico. O que ele é clínico? Ele é feito em cima de sintomas e de prejuízos na funcionalidade dessa criança. Quando começou a se falar em TDAH, e eu estava no início da minha carreira, já formada, ou prestes a me formar, a gente tinha visões errôneas, assim, a gente achava, porque estava começando a desvendar esse diagnóstico. Eu sempre digo, a medicina baseada em evidências e a psicologia baseada em evidências, elas são áreas científicas que elas vão construindo teorias e desconstruindo teorias a todo momento, e isso vai fazendo o crescimento da ciência e o crescimento do nosso conhecimento. Então, lá no início, o que a gente pensava? Que as crianças com TDAH, elas tinham dificuldades escolares. Isso não quer dizer, absolutamente, não tem nada a ver, porque tem crianças... Por quê? Porque a área intelectiva é de outra ordem. A área intelectiva não está relacionada apenas com funções executivas e apenas com atenção. Ela é muito maior. Então, uma criança pode ter uma capacidade cognitiva global muito boa, ter um TDAH e ir muito bem no colégio, porque ela tem uma capacidade cognitiva boa que compensa todo o resto. E pode ocorrer o contrário também, mas não é um parâmetro não ir bem na escola. Isso não é um parâmetro para definir diagnóstico de ter TDAH ou não. Outro erro também, né, lá no início dos diagnósticos, então, que a gente pensava era, bom, se é ansiedade, não é TDAH. Isso é um erro brutal, porque hoje se sabe que existe muita comorbidade. O que é comorbidade? TDAH associado principalmente com transtornos de humor, com ansiedade, com transtornos disruptivos, né, do controle do impulso e da conduta. Então, é difícil o TDAH, pode vir, mas que eu brinco, um TDAH purinho, só TDAH. Né? Geralmente ele vem acompanhado de outros transtornos, e a gente não pode se contentar, bom, avaliei uma criança, tem TDAH, ok, tem TDAH, achei a resposta. Não, daí que a gente tem que percorrer para responder para aquele caso e nos responder se essa criança tem associação com outros transtornos ou não. Esse TDAH está associado a quê? Se eu achar que não está associado a nada, eu fico só com o diagnóstico de TDAH. Mas vou dizer que, geralmente, a gente tem associações com outros diagnósticos. As prevalências mostram que elas são bem altas. Muito bom. Bom, depois dessa aula sobre o que é TDAH, se você que está nos assistindo ainda tiver alguma dúvida sobre o assunto, eu acho que não vai ter, mas de repente sobre algum livro que aborde o assunto, alguma outra ferramenta para você usar em clínica, você pode pegar o seu WhatsApp 51 3600 6699 e entrar em contato com o nosso atendimento personalizado, que vai ter alguém para te atender e tirar suas dúvidas, por exemplo, quais livros você pode ler sobre esse tema, quais baralhos, quais ferramentas você tem no nosso site, entre os 2.500 produtos, para adquirir e aplicar no seu trabalho aí na clínica, tá bom? WhatsApp 5136006699 ou pelo Instagram, ou mesmo pelaquela janelinha que abre quando você acessa o nosso site. Mas, Lu, ao longo desses anos, que feedbacks de diferentes formas aí de utilização ou adaptação da história que você criou aí, que você recebeu dos profissionais, assim, qual foi o feedback que você recebeu do livro que você gostaria aí de dividir com os seus colegas profissionais, até para estimulá-los a ter na sua biblioteca Sinopse de Conhecimento um exemplar do Porque Eu Tenho Dificuldade de Atenção? Uhum. Então, assim, ó, cara, ele é um dos que eu mais recebo, né? Tem os livros que a gente mais recebe feedback, ele é um dos que eu mais recebo. Inclusive,
psicólogos compartilhando como é que eles usam, né, como é que eles fazem, que situações, porque ele realmente é um material muito rico para a gente poder... Como é que a gente vai querer uma mudança comportamental de uma criança se ela não sabe os pontos que ela tem? E muitas vezes algumas pessoas ficam com pudores em relação ao transtorno, ao explicar transtorno para a criança, como se ela fosse se sentir rotulada ou como se ela fosse sentir mal em receber aquilo, né? Aquele diagnóstico. E o livro é justamente mostrar o que tem de dificuldade do ponto de vista de história, de uma historinha que vai mostrando, né? Crianças que também têm essa dificuldade, o que acontece e o que elas podem fazer. Então, eu tenho recebido, assim, ó, ao longo de todos esses anos, né, feedbacks excelentes, assim, que esse livro não pode faltar, que esse livro é um carro-chefe na clínica infantil, e eu acho que realmente não é porque eu fiz, porque eu adoraria que alguém tivesse feito para mim esse livro, e justamente eu fiz porque eu percebi a falta na clínica de um livro que eu pudesse. Então, eu fiz para mim e para todos, né? Mas eu fiz pensando também na minha clínica. Então, e o quanto que eu poderia auxiliar, né, percebendo essa defasagem de material que existia do ponto de vista mais lúdico, menos texto, onde a criança pudesse entender, porque o que a gente fazia? Desenho, ou mostrava coisas, ou, né, eu digo que antes de ter os livros, e acho que a Sinopse foi uma precursora, quer dizer, tenho certeza que a Sinopse foi uma precursora nos livros infantis como material de acesso do consultório, porque esse livro ele pode ser utilizado tanto na clínica, quanto em casa. Eu dou para vários pais de pacientes para eles levarem, e eles também me dão feedbacks maravilhosos, então o psicólogo também pode indicar que os pais comprem esse livro para ler em casa, para auxiliar a criança em casa, podem reler muitas vezes e ver o que já mudou, o que melhorou, o que tem para melhorar, como é que... Então, é um livro que não é ler uma vez ou trabalhar uma vez e deu, né? Se encerrou a psicoeducação. É um livro que a gente pode também trabalhar monitoramento de sintoma. Ou seja, que a criança consiga, e o terapeuta, elencar o que já evoluiu, o que já mudou nesse trabalho, nesse tratamento, e o que ainda se tem de desafios para mudar nesses sintomas de TDAH. Então, ele tem... É muito bonitinho, porque tem a dona inibição de interferência e o senhor foco atencional, que é justamente eles que devem fazer com que a criança se torne mais funcional. O que é inibição de interferência? Bom, eu estou lá na sala de aula, por exemplo, vocês estão aqui me assistindo, tá? Vocês estão tendo várias interferências ao mesmo tempo. Eu digo interferências externas e interferências internas. O que seriam interferências externas? Bom, tem um barulho na rua de vocês, tem alguém que bateu uma porta, um lápis caiu no chão, aconteceu alguma coisa, dependendo de onde vocês estiverem. E as interferências, ou seja, interferências alheia, né, que estão no ambiente. Interferências internas seriam as nossas vontades. Bom, vocês podem estar cansados, não almoçaram, estão com fome, estão preocupados, a todo momento vem outras questões na cabeça, e isso tudo é normal. Né? A gente vive num mundo onde a gente vai ter inúmeras interferências e a gente não vai dizer assim, bom, vou assistir essa fala da Lu e vou ficar 100% focada nela durante 1 hora. Isso não acontece, isso é impossível. Né? O que acontece é que pessoas que não têm TDAH, elas conseguem voltar mais rapidamente. Me passa assim, não comprei tal coisa. Voltei e não perdi o contexto. E as crianças com TDAH, ou pessoas com TDAH, elas voam e não conseguem voltar. Ou seja, ou quando voltam, já perderam todo o contexto. Tá? Então, assim, é um dos exemplos. Então, o que a gente tem que a gente tem que mostrar para a criança? Né? Que é importante ela conhecer, que ela tem essas dificuldades, e que, para a gente poder aprender, o foco atencional tem que estar na professora. Né? O meu foco tem que estar, por exemplo, o foco de você tem que estar na aluna nesse momento, no que eu estou falando. Então, claro que quanto mais atrativo será o que eu estou falando, que depende da minha entonação de voz, depende da minha forma de falar, depende da vivacidade que eu estou falando, e N fatores, mas vai depender do foco de quem está assistindo. E, ao mesmo tempo, então, a inibição de interferências vai dizer o quê? Deixa o almoço para depois. Deixa o barulho de fora. Claro que não é assim, mas então, assim, mostra justamente a inibição de interferência, que ela tem um escudo com uma mãozinha pare, para permitir, então, para parar todas as interferências, é uma super-heroína, para o foco atencional, que é um super-herói,
focar na professora. Então, dentro de várias coisas, vai explicando isso, né? Assim, esse manejo aí do quanto... Por quê? Porque a criança vai aprender que quando ela estiver lá na escola, ela tem que prestar atenção. E que muitas vezes ela vai voar, mas ela tem que voltar. Então, ela tem que pensar, né, que ela pode ser a própria dona inibição de interferência dela e, claro, que medicada e tratada, né, porque a gente não pode fazer essa combinação com uma criança que não tem tratamento. É como se a gente estivesse combinando com uma pessoa que está com a perna quebrada e dizer para ela correr uma maratona. E isso que ocorre dessa falta de entendimento, e por isso que esse livro também se presta para uma psicoeducação para os pais, porque muitas vezes os pais veem, e vocês devem ouvir, os meus colegas psicólogos que estão aqui, ou estudantes de psicologia que estarão assistindo essa entrevista, muitas vezes o que os pais nos dizem? Ah, ele não presta atenção porque não quer. Porque quando ele quer, ele presta atenção. Quando me dizem isso, eu adoro que me digam isso. Porque daí eu digo assim, bom, aí eu tenho mais certeza que é TDAH. Por quê? Porque no TDAH existe um hiperfoco. E um hiperfoco em coisas que dão prazer. Porque o que acontece? Daí os pais dizem assim, não, mas quando tá lá no videogame, pode cair o mundo do lado que a criança continua focando a atenção. E é justamente isso que ocorre com a maioria das pessoas. Quando a gente tem prazer em algo que a gente está fazendo, a gente está focado. A questão é que crianças com TDAH ou adolescentes com TDAH, eles têm um hiperfoco. O que é o hiperfoco? Adultos também, mas no nosso caso aqui é falar de crianças e adolescentes, que é o nosso foco do livro. Então, o que é esse hiperfoco? Bom, quando eu estou fazendo uma atividade que me dá prazer, qual é a explicação neuroquímica disso? O meu cérebro libera mais dopamina. O que a dopamina faz? A dopamina faz com que, entre outras, entre diversas coisas, mas nessa seara que a gente está falando aqui, a dopamina faz a gente conseguir focar a atenção, e é isso que os psicoestimulantes, ou seja, que as medicações para TDAH fazem, liberar mais dopamina para que a gente consiga focar mais atenção, certo? Então, esse livro, ele se presta também para os pais poderem entender o que acontece no cérebro dos seus filhos. Porque a gente tem que, como terapeuta, tem que explicar para os pais, tem que psicoeducar os pais. Muitas vezes eles nunca, só ouviram falar em TDAH e não têm conhecimento nenhum, e ninguém do senso comum tem a obrigação de saber o que é o TDAH. Então, eu vejo ele como um carro-chefe da clínica, né? Eu acredito e defendo, assim, que a TCC é uma das maiores ferramentas da terapia cognitivo-comportamental para trabalhar a TDAH. Lá no início, também nos primórdios, aí, quando começou a surgir o diagnóstico de TDAH, os pacientes eram muito pouco encaminhados para a psicoterapia. Hoje a gente tem uma confiança, uma confiabilidade na clínica da TCC para tratar o TDAH. Muitos pacientes eram apenas medicados e não eram tratados. Então, a gente sabe hoje, assim, que quanto mais a gente fizer esse tratamento combinado, mais êxito a gente vai ter na melhora dessas crianças, no monitoramento de sintomas, em tornar crianças mais funcionais, futuramente adultos mais funcionais, e até podendo estar nessa prevalência do se livrar do diagnóstico na vida adulta por conseguir se autorregular, e daqui a um pouco o cérebro maturando, entra nos eixos e, né, consegue lidar melhor aí com esses sintomas que prejudicam a vida e que tornam menos assertivas as ações das pessoas com TDAH. Muito bom, muito bom. Bom, você que está nos assistindo até agora, já deixou o like aí no vídeo, né? Por favor, a gente só pede o seu like, mais nada. Tá aqui de graça a informação. A Lu tá dando uma aula sobre TDAH, caso você não tenha percebido, né? Se você chegou agora, continua e depois volta a fita para ouvir tudo que ela já falou aqui comigo. Então, deixa seu like no canal, se inscreve aí também e habilita o sininho. Malu, você mencionou agora há pouco sobre pais, e a minha próxima pergunta tinha tudo a ver com isso. Inclusive, você já mencionou aí monitoramento de sintomas, etc., né? A gente percebe que muitos pais compram esse livro, inclusive no nosso próprio site, tá? É um livro que a gente vende para outras livrarias, mas no nosso site tem muito pedido que você... No cadastro a pessoa bota outro, então a gente já sabe que é pai ou é pessoa vinculada a algum parente que está em tratamento aí. O que você acha que a gente poderia indicar para os pais que estão nos assistindo, além do monitoramento de sintomas, né? Para auxiliar, porque a gente sabe que eles compram o livrinho para auxiliar a compreensão deles e para auxiliar ali com o filho. Que dicas mais você teria a dar para esses pais,
né, que tem o livro ali, ou se não tem, vão começar a ter o livro agora, para, vamos dizer assim, em casa também está, de alguma forma, ajudando, né, nessa parte que vocês tocam aí na clínica. Então, assim, ó, a criança que tem o transtorno de déficit de atenção, ela precisa de monitoramento constante, tá? Então, ela vai demandar muito mais dos pais. Por quê? Porque ela, por si só, não consegue se organizar. Em geral, criança, por si só, já não consegue se organizar. Por quê? Pelo aquele motivo que eu falei, que até os 24 a gente não tem uma organização total pronta, né? Porque a gente não tem nosso aparelho cerebral, então, pronto para essa total organização. Então, todas as crianças precisam de monitoramento, mas a criança com TDAH, ela precisa de muito mais monitoramento. Ela precisa de um suporte sistemático dos pais. Então, não adianta assim, tu tem que organizar a tua agenda, tu tem que organizar a tua mochila. Não. Ela vai precisar que alguém seja o auxiliar dela para ela organizar. Senão, ela não vai levar o livro para o colégio, senão ela não vai fazer os temas, ela não vai anotar. E daí tem orientações que a gente dá para a escola também, né? Então, quando tem uma criança com TDAH, eu costumo dar orientações para os pais e muitas vezes dar orientações para as escolas que não têm esse manejo muito afinado aí de como fazer para o TDAH. Por exemplo, a gente pede para os professores anotarem na agenda, porque a criança não vai anotar. Então, agora, claro, com o mundo tecnológico, os pais recebem em casa, né, quando é que vai ter prova, quando é que é o trabalho, mas é justamente aí que a criança vai se perder. Então, não adianta eu fazer combinações com a criança que ela não vai conseguir cumprir. Os pais vão ter que ter consciência que tem uma criança com TDAH, ou seja, que ela tem um transtorno, e que ela vai ter que ser auxiliada de uma forma diferente, auxiliada e monitorada de uma forma diferente de que uma criança que não tem TDAH. Então, dicas aí, ter um mural, né, no quarto, os pais arrumarem e atualizarem o tempo inteiro este mural com datas e ter feedbacks diários. Né? Claro que demanda, mas ter filhos demanda. Né? Ter filhos faz parte, quando a gente quer ter um filho, a gente já sabe que a gente vai ter mudanças de vidas para sempre e que a gente vai ter demandas. Então, uma criança que tem um TDAH, mais demanda ainda. Então, todo dia não é fiscalizar, é monitorar, né? Eu ia falar fiscalizar, mas está errado. É monitorar a agenda junto com a criança. É claro que os pais, eu não indico que os pais façam pela criança, mas que os pais auxiliem a criança a executar. É essa a dica maior de tudo, auxiliar constantemente, diariamente, a criança a executar as coisas que ela tem para fazer e organizar essas coisas. Primeiro organizar, depois executar. Então, ver o que teve no dia, revisar, ver que temas tem, os prazos para os trabalhos, os prazos para as provas, porque o que ocorre e que daí a gente começa a ter vários efeitos colaterais, emocionais, e isso é muito ruim, porque os pais exigem o que a criança não pode dar. Então, tu não anota, tu vai ter castigo, tu vai perder coisa, eu vou te tirar o celular, eu vou te tirar o tablet, porque tu não está te dedicando para a escola. Essas combinações já estão fadadas ao fracasso. Além do que, elas são punições e vão ter efeitos colaterais terríveis de baixa autoestima. A gente tem vários pacientes com TDAH que vão tendo pioras na sua autoestima, que vão sendo taxados, por exemplo, as gerações de adultos que não tinham esse diagnóstico, elas eram taxadas de quê? Preguiçoso, não quer nada com nada, né? Ou as crianças apanhavam, ou as crianças eram exigidas e penalizadas porque elas não conseguiam dar. Então, essa questão, se fracassa, é porque os pais estão fracassando também. Tá? Então, assim, se fracassa, que eu digo assim, bom, uma criança está totalmente perdida na escola, está totalmente desorganizada. Quem é que fracassou aí? Uma criança que tem TDAH? A criança? Não. Fracassou toda a rede de apoio que ela deveria ter tido para conseguir se organizar. E isso é constante, diário. Tá? Porque tem uma coisa também de dificuldade de manejo de tempo do TDAH. Então, essas combinações a longo prazo, elas não funcionam. Ah, se tu fizer todos os temas no Natal, tu vai ganhar alguma coisa. Não funciona. É feedback imediato com criança do TDAH. Né? É monitoramento imediato e constante. Dá trabalho? Dá. Mas a gente quer auxiliar os filhos, né? Então, é por aí.
Muito bom, mais uma vez. Lu, antes da próxima pergunta, só tenho que dar uma lembrança aqui para o nosso pessoal, que não se aplica muito ao livro infantil, né? Porque o livro infantil ele não tem capítulo, né? O livro infantil é uma historinha que começa e vai embora. Mas, para você que está nos assistindo aí, todos os nossos livros, inclusive livros técnicos que a Lu Tister tem aqui conosco, você tem acesso a todo o conteúdo do livro, até o primeiro capítulo, né? Entra ali no Compre o Livro para você acessar a página, você vai ver que tem um botãozinho ali, baixe PDF do primeiro capítulo. No caso do livro infantil, você não vai ter o primeiro capítulo, mas você vai ter todo o comecinho, né, das primeiras páginas e uma parte da história para você analisar. Mas se for um livro técnico, como alguns dos que a Lu tem com a gente, você vai ver todo o histórico dos autores, currículo, apresentação, sumário e o primeiro capítulo também, tá bom? Mas, Lu, você falou algumas coisas, inclusive falou agora a rede de apoio e tal, né? E a última pergunta que eu teria, assim, sobre o livro especificamente, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o baralho, eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento e falar do baralho de TDAH que você também desenvolveu, né? Se você gostaria de destacar mais alguma coisa sobre o livro, principalmente, assim, porque pessoas, seus colegas, né, seus futuros colegas, ou até pessoas da rede de apoio, quando a gente fala rede de apoio, estamos falando de escola também, né, outros ambientes onde a criança está vivendo, por que eles deveriam comprar esse livro no intuito de fazer parte dessa cobertura aí para a criança? Qual que é a tua dica para esse pessoal? Tá. Principalmente para entender, né, o que realmente ocorre, quais as principais dificuldades que a criança pode experimentar, o que ocorre no cérebro dessa criança, o que ocorre, que não está relacionado ao querer ou não querer, né, não é uma vontade de conseguir, porque toda criança quer conseguir, mas as crianças não conseguem. Então, presta atenção, tem que prestar atenção na aula, não pode falar com o teu coleguinha do lado. Bom, ok, eu posso fazer essa combinação. E não vai se sustentar se a gente não tratar o TDAH, né? São combinações que já nascem de uma forma obsoleta, que não vão, é unilateral, é uma exigência que não vai ter uma contrapartida, e não é porque a criança está fazendo desaforo, ou porque a criança não quer. Então, é justamente isso, é desmistificar que o TDAH é uma vontade da criança. E entender que o TDAH é um transtorno. E quando a gente fala em transtorno, a gente não está falando de uma antiga nomenclatura transtorno mental. A gente está falando transtorno mental, hoje em dia, quer dizer algo que dificulta, algo que transtorna a vida do sujeito ou a vida de outros. Tá? Então, a gente está dizendo que esse transtorno dificulta a vida dessa criança. Então, a rede de apoio tem que entender quais as dificuldades para poder se sensibilizar e auxiliar essa criança. E poder monitorar isso, né? Verificar e até perguntar. O livro pode ser até usado assim, bom, o que tu acha? Tu acha que isso tu tem? A gente pode explorar de diversas formas o livro. Né? A gente pode parar de página em página e ter o feedback da criança. Me conta, o que tu achou disso? Porque assim, ó, não dá para usar esse livro com criança do TDAH, eu me sentar e eu ler de uma vez só. Por quê? Porque justamente o que a criança com TDAH tem aversão, né, de se envolver em tarefas que exigem um esforço mental. Então, a gente deve explorar esse livro devagar, ele pode levar inúmeras sessões a ser trabalhado na clínica. Tá? Vamos ver essa página, vamos fazer um desenho sobre essa página, como é que a gente poderia mudar isso, que historinha em quadrinho a gente poderia fazer sobre o que está nessa página, tem diversas coisas que a gente pode fazer, e em casa também, ele não é um livro assim, vou ler para o meu filho de noite, mas que eu possa assim, ler uma página, ler outra, ou até assim, para os pais terem um entendimento, né, se trabalhar isso, desmistificar sintomas, então acho que ele se presta para inúmeras coisas. Excelente. Mas, Lu, além do livro, porque eu tenho dificuldades de atenção, crianças entendendo o TDAH, você também produziu conosco, né, o baralho do TDAH no contexto clínico, né? Por que um psicólogo infantil precisa ter esta ferramenta no seu consultório? Então, assim, o baralho foi outra inquietude minha também, né? De querer monitorar os sintomas. Tá? Então, eu desenvolvi cartinhas de sintomas e cartinhas de situações, onde eu peço, e muitas vezes, gente, a maioria das vezes as crianças não eram
ouvidas, né? Elas iam... Uma coisa que me incomodava, assim, ó, os pais vão no atendimento, relatam tudo que eles percebem na criança e ninguém pergunta para a criança o que ela percebe nela, né? Sendo que ela está dentro do corpinho dela, é ela que mais sente. Então, o baralho foi muito construído em função disso, da gente dar voz à criança. Então, ele tem várias cartinhas ilustradas e muito bonitinhas de situações e sintomas, onde a gente pode explorar com a criança. Eu sempre brinco assim, daí a gente pode trabalhar de diversas formas, porque o baralho, ele pode ser trabalhado como ferramenta de psicoeducação, de reestruturação de sintomas, monitoramento de sintomas e mudanças comportamentais, e ainda monitorar essas mudanças. Então, o que eu geralmente, eu acho assim que não pode faltar mesmo, né, porque a gente tem pouquíssimos recursos para trabalhar com TDAH na infância, né, no consultório, de forma diretiva, que eu digo, a gente pode trabalhar de forma diretiva, e também a gente pode criar várias coisas, né, com baralho, do ponto de vista lúdico, de trabalhar com essa criança. Tem pessoas utilizando muito baralho na avaliação neuropsicológica, então, para verificar, até com os pais, né, tem um feedback de vários profissionais que utilizam o baralho como ferramenta de avaliação, porque, é que nem eu disse antes, a avaliação é clínica, é em cima de sintomas. Então, para identificar com os pais que sintomas de todos aqueles eles acham ou eles percebem na criança, e os sintomas que eu coloquei ali, eles são todos em cima de quais sintomas a gente deve utilizar para fazer o diagnóstico, né, e as situações também. Então, eu trabalho muito com a criança percebendo, então eu brinco assim, vamos ver que sintomas tu acha que tu tem, que tu acha que tu não tem, que tu tem mais ou menos. Então, a criança tem voz àquilo que está dentro dela, né? Ela pode falar, além da gente ter umas escalas ali de sintomas, onde tem escala, nada validado do ponto de vista para fazer diagnóstico e para ser um teste, mas para ser um instrumento, uma ferramenta de acesso, como o próprio nome está dizendo, né? Então, onde a gente pode fazer, tem uma lista, né, de sintomas, onde os pais podem preencher, onde os professores podem, e onde a criança pode preencher. O que ela acha que ela tem? Porque se não fizer sentido para ela, não tem mudança. A gente tem que ter, por exemplo, a criança vem para o consultório e eu pergunto assim, bom, o que tu acha que está de errado lá no colégio, que está acontecendo? Não sei, ninguém me falou. O colégio relatou para os pais estão sabendo, cobram da criança, mas ninguém comentou com ela o que ela tem que mudar, e aquilo não tem sentido nenhum. A gente não muda se a gente não vê sentido no mudar. E as crianças também são assim, né? A gente não pode menosprezar a capacidade cognitiva e a capacidade de mudança e de perceber. Uma criança que tem uma inteligência, que tem uma capacidade cognitiva adequada, e que a gente falar com ela na linguagem adequada para aquele momento desenvolvimental, ela vai conseguir entender o que acontece com ela e ela vai ser o principal agente de mudança dela e de monitorar os seus sintomas. Então, ela vai conseguir estar lá no colégio e monitorar os sintomas. Então, o baralho, eu posso aplicar hoje, eu tiro foto de quais cartinhas, eu posso aplicar daqui a um mês de novo e ver o que mudou, eu posso elaborar histórias, elaborar roleplay, eu posso elaborar dramatizações, eu posso utilizar de diferentes maneiras, né? Então, são cartas de sinais e sintomas que eu posso utilizar tanto para avaliação, para elencar sintomas, quanto para trabalhar inúmeras sessões de reestruturação com a criança com TDAH. Ok. Antes da próxima pergunta, só um lembrete. Certamente temos aqui inúmeros estudantes de graduação de psicologia nos assistindo, né? E a gente soltou aquele entrevista 51 com 15%, né, Lu? Não sei se você sabe, hein? Estudante de graduação tem 50% de desconto com a gente, tá? Estudante de graduação de psicologia se cadastra no nosso site, comprova a sua discência naquele ano letivo e automaticamente todos os produtos da Sinopse, inclusive o baralho da Lu, podem ser adquiridos com 50% de desconto. Basta comprovar que está cursando a graduação de psi. Quem é pós-graduado já está trabalhando, já está pagando o pós, já tem dinheirinho para comprar o baralho e comprar o livro sem chororô, né, Lu? Pelo amor de Deus.
Malu, próxima pergunta, estamos falando aqui do baralho agora. Os pais podem ter o baralho, vamos assim, para brincar, para usar com as crianças? O que você recomenda nesse caso? O baralho se aplica, não se aplica? O que você recomendaria? Podem sim, inclusive eu às vezes dou também para os pais, claro, porque eu tenho os meus, né? Assim, mas, ou então o psicólogo pode orientar que os pais comprem e que eles possam ir monitorando, que eles possam, né? Hoje a gente vai tentar monitorar isso. A gente pode também psicoeducar os pais para que eles possam trabalhar os sintomas que têm que ser trabalhados e serem esse agente de mudança extraconsultório, porque a gente tem contato uma vez por semana, duas no máximo com a criança, e os pais que estão no dia a dia. Então, eles podem ser nossos agentes de mudanças externos, né? Nossos auxiliares em continuar o processo terapêutico em casa, e isso é essencial para a mudança, não é uma ou duas vezes por semana que a gente vai conseguir o todo, por isso que a gente precisa do apoio dessa rede, e quanto mais a rede estiver instrumentalizada e ter conhecimento, melhor vai ser para a criança e para a gente poder modificar as coisas que não estão assertivas e estão disfuncionais. Excelente. A Lu, quando a gente começou a gravação aqui no off, me falou, Ricardo, eu tenho paciente tal hora, quanto tempo demora a entrevista? Eu falei, olha, vai dar no máximo 1 hora, tal. A gente está correndo para não atrapalhar a agenda dela. Mas antes de deixar as câmeras e o nosso microfone para a Lu dar o seu tchau final, uma lembrança, que eu falei agora há pouco de desconto de 50%, e aí as suas colegas psis ficam muito brabas, né? Que elas não têm um desconto, que é um absurdo, só quem estuda a graduação. E, Lu, você sabia que você pode ter 100% de desconto para comprar no nosso site, para ter produtos da Sinopse? Sabia disso? Não sabia. Então, vou falar para você também. Basta você entrar no nosso site, lá tem um íconezinho lista de presente. Todo mundo faz aniversário uma vez por ano. Tem o dia do psicólogo, tem o dia do pai, dia da mãe, dia do avô, dia do tio. Tem dia para tudo. Tem Natal, tem dia dos namorados. Data para você pedir presente não falta, é verdade? Então você monta uma lista de presentes, escolhe lá os livros que você quer, o Baralho TDAH, o livro TDAH, os livros da notícia, monta uma lista, você recebe no seu WhatsApp um link, você pega esse link e manda para os seus amigos, para os seus familiares, parentes, manda para todo mundo, e no dia da data que você escolheu aí o seu presente, você ganha sem pagar nada, nem o frete, 100% de desconto, simples assim. Não precisa nem discutir, é só montar a lista de presente e soltar o link para todo mundo, tá bom? Mas, Lu, obrigado de coração por você ter cedido esse tempo aqui com a gente para falar desses projetos. Vamos agendar outras entrevistas para falarmos dos outros livros, mas, né, como a tua hora custa caro, tal, a gente não vai ter como te remunerar. Fica aí o microfone e as câmeras abertas para você falar dos seus projetos, onde você está, se está dando curso, fazendo evento, tudo contigo para dar um tchau e fazer o que a gente chama aqui de jabá das sinopses. Tá bem. Então, gente, de novo, né, quero agradecer bastante, né, é um prazer, assim, difundir conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente difundir conhecimento, mais a gente cresce, as pessoas crescem e a gente leva saúde mental para todos, né? Então, no momento, eu estou me dedicando bastante à clínica, bastante aos atendimentos, né, de terapia cognitivo-comportamental. Estou lançando alguns cursos online, o primeiro deles está para sair, que é uma atualização do DSM, né? Uma coisa é bem pontual, porque é a atualização apenas dos critérios do que mudou do DSM-5 para o DSM-5-TR, e futuramente eu vou estar lançando um outro de atualização em psicopatologia do adulto, psicopatologia da criança e neuroanatomia para psicólogos, né? Então, eu vou começar a fazer alguns cursos online, certo? E também, né, Ricardo, assim, o meu Instagram, peço para que me sigam, né, que é @Lutizer, tá ali, né? Então, é um prazer também trocar com vocês lá e poder auxiliar, né? Eu coloco algumas questões profissionais, algumas questões da minha vida particular, mas estou sempre divulgando coisas também. Muito bom, muito bom. Foi, então, esse papo muito esclarecedor. Se você não sabia nada sobre TDAH ou sabia um pouquinho, você sai daqui hoje com uma aula, né, magna, porque a Lu falou e falou bastante sobre TDAH, uma maneira muito objetiva, um linguajar muito prático, muito simples. Não tem como, né, não assistir esse vídeo aqui e não saber, né,
depois poder até conversar sobre esse tema e buscar, se for o caso, né, um profissional para dar sequência aí nas crianças. Tá? Lu, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, mais uma vez, obrigado por você acreditar na Sinopsis e nos dar aí. Você tem um filho só, né? De verdade, é um só. Né? Mas você tem vários filhos, livros e produtos que você nos honrou, dando aí a oportunidade de gestá-los aí contigo e cuidar deles até agora, tá? E conte com a gente aqui para continuar da maneira que você achar possível, desenvolvendo aqui o seu trabalho. Mais uma vez, obrigado de coração. E para você que nos assistiu até agora, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, porque a gente quer logo, logo chegar a 1 milhão de seguidores, tá bom? Um beijo, um abraço grande e até o próximo Sinopsis Entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.